Agora sim, boa noite a todos. Vamos começar aí a live sobre os desafios da educação em Caçapava com o professor Mário. Esperar o pessoal entrar para a gente poder começar. Vamos lá. Pessoal entrando. Cadê o professor? Vamos ver. Rafael, Luan, Ellen, Lili. Boa noite. Neide, boa noite. Luan, boa noite. Vamos ver se agora vai, né, Luan? Tomara que dê certo. Vamos tentar. Mário. Mário Melo. O professor Mário tá me mandando, parece que áudio no WhatsApp. Não dá pra ouvir. A imagem tá boa agora? Hoje tá tranquilo, o som tá ok. O professor Mário acabou de entrar. E... agora foi. Só aceitar, professor. Só aceitar que a gente já entra. E aí, Ufa, tudo bom? agora tudo jóia. E aí, mano? Tô tranquilo também, boa noite. Deu esse errinho, mas Ó, graças a Deus já melhorou tudo certo. obrigado. Peço perdão a você e aos nossos espectadores aí, porque não foi um erro de planejamento, não. Simplesmente o sistema não estava executando. Mas Ah, agora tá tudo certo aí. normal, aconteceu comigo também na última semana sobre empreendedorismo. Caiu minha internet, eu conseguia ver, mas não ouvia nada. Eu ficava só concordando assim. Ó. Pode crer, cara. Gente, vamos lá. Isso aqui é o professor Mário, ele vai se apresentar e eu também. Queria logo de cara já agradecer a todos que estão prestigiando a live. Eu acho que isso agrega tanto a gente, que quanto mais conhecimento, melhor, quanto a cidade, quanto a minha pré-campanha, entende? Não tem como eu, como um futuro político, querer opinar sobre temas que eu não tenho tanto domínio. Então, quanto mais lives a gente fizer, participar e correr atrás, mais a gente vai ficar sabendo, para ter propriedade, para discutir, para debater, propor, enfim, vamos para cima. Professor, eu vou começar me apresentando, depois você se apresenta e a gente começa, pode ser? De acordo. De acordo? Imagem tá boa, som tá ok? Excelente, meu. Tudo certinho. Tranquilo então, vamos lá. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Ian Lopes, moro em Caçapava desde quando eu nasci. Fui nascido, criado, estudei aqui, hoje em dia faço faculdade de Taubaté, mas ainda passo toda a parte do dia aqui. Trabalho com meu pai no escritório dele, sou estagiário, por mais que não bata cartão nem nada. Sempre me interessei por tudo isso, por esse mundo de ideias, sabe? Mobilizar pessoas, correr atrás, vai e volta. Fiz ensino técnico na ETEC, de recursos humanos. Hoje em dia eu curso também o superior de recursos humanos, me formo ano que vem. E também faço direito, como minha camiseta sempre mostra. Tenho orgulho de falar, na Unital, me formo em 2023. Estou nessa luta, entendo que a gente grande, e a gente também como jovem, tenho propriedade para falar que a gente tem ideias, a gente tem voz, a gente tem vontade. Não é só bagunça, só zoeira. E estamos aí para isso. Vamos juntar a galera, tem muito jovem esparso por aí que não tem uma união, entende? Tem ideias boas, tem propostas, mas não sabe como que chega lá. E a gente está aqui para isso. Convidei o meu professor Mário, que nunca foi meu professor, mas é meu professor de coração. A gente já fez um projeto daquela de doação de livros há um tempo atrás juntos. Deu quase 10 mil livros doados e recebidos. Então, poxa, realmente foi um baita projeto de sucesso. Um grande parceiro meu que eu tenho muita consideração. Professor, e você? Quem você é? Bom, Ian, boa noite para você. Boa noite aí, galera. Meu nome é Mário Melo, eu tenho 30 anos, sou professor de geografia desde os meus 21 anos, né? Tenho então aí uns 8 anos de carreira. Eu comecei meus trabalhos no Rock Passarelli, que é uma escola que eu amo muito. Hoje eu tenho a oportunidade de lecionar no Rock de novo, em Caçapava. Já dei aula também no Colégio Cecília. Atualmente trabalhando Pinda, Taubaté e Caçapava, né? Estou trabalhando, inclusive vou mandar um salve para a galera aí. Então, galera, trabalhando no pré-militar Tesla em Pindamonhangaba, trabalhando no Colégio de Progressão em Pindamonhangaba, trabalhando no Colégio Polieducacional em Taubaté e trabalhando no Roque Passarelli em Caçapava. O ambiente juvenil é algo que sempre me interessou muito, né? Estar no meio dos jovens, falar com eles, falar de igual para igual, colocá-los sempre no mesmo nível, porque o fato de eu ser professor não indica nenhum poder da minha parte, né?
Eu tenho em sala de aula uma autoridade que se faz no cumprimento das regras e não sobre a vida deles, sobre a cabeça deles, sobre o que eles pensam, sobre o que eles acham que é certo e o que acham que é errado, né? E trocar ideias é uma parte do meu trabalho que eu gosto muito. Aprendo mais com eles em sala de aula do que estudando sozinho em casa. Porque eu acho que nenhuma teoria do mundo supera a vivência, né? E como jovem que também sou ainda, né? Me permito chamar jovem ainda, eu ainda tenho muito para aprender e a minha vivência ainda é pouca perto de outros professores, meus colegas, né? Estou em busca dessa vivência, mas sem deixar de lado a essência, sem deixar de lado o que eu gosto de fazer, que é estar no meio da molecada. Não, com certeza. Poxa, fico muito feliz em ouvir isso do senhor. Tudo bem que, numa mentalidade antiga, o professor sempre era o supremo, ou acima. Tudo bem que a gente tem que entender, como aluno, que o professor sabe mais que a gente, mas todo mundo tem muito a aprender por meio desse dinamismo, não é? A gente está cada vez mais superando essas barreiras e tirando uma hierarquia vertical, tornando algo horizontal, entende? Tipo de um bate-papo. Eu, no meu ensino médio, tive a oportunidade de ter professores que eram muito autoritários e também eram muito livres, muito soltos, como o senhor é. Isso, com certeza, tende a acrescentar demais, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Sempre que a gente torna algo interessante, além do tempo passar mais rápido e tudo mais, a gente consegue absorver muito mais. Não é? Eu lembro de coisas da minha oitava série, por conta de professor legal que eu tinha. Isso com certeza faz toda a diferença. E pelo que a gente está vendo aqui no chat, todo mundo, Marião, você é demais, saudades, melhor de todos. Você deve ser muito querido de todos, não é? Com certeza. Professor, o senhor comentou que você já trabalhou tanto, trabalha no caso, tanto em instituições públicas, como o OP Passarelli, quanto em privadas, como, por exemplo, o Colégio Cecília, o TES e tudo mais. Eu queria que o senhor traçasse um panorama para a gente do que difere um do outro. Entende? Tudo bem que falar, um é público e um é privado. Com certeza, claro. Mas o que mais difere um do outro? Como que você enxerga essa diferença? Os desafios e tudo mais? Ian, bom, a gente tem, às vezes, mais semelhanças do que a gente pensa, né? Então, por exemplo, o aluno ele é aluno em qualquer lugar. Ele tem, claro, um nível de aprendizagem diferente de um aluno para o outro, isso inclusive dentro da mesma instituição, dentro da mesma sala, né? A gente tem ritmos diferentes de aprendizagem, a gente temos vivências diferentes, experiências diferentes, tudo aquilo que eles trouxeram de bagagem vem junto com eles para a sala de aula. Então, assim, são seres em formação, certo? Então, isso que é legal. Eu gosto de colocá-los nesse mesmo nível da escola pública e da particular, porque todos eles estão aprendendo. Caso contrário, não estariam numa escola, né? Mas as diferenças, eu acredito que não são tão internas, não são tão individuais, mas elas são mais coletivas, tá? E quando eu digo coletivo, eu não estou falando do coletivo de alunos, eu estou falando daqueles que servem a esses alunos, né? Então, por exemplo, quem presta o serviço para o aluno da escola particular é a empresa escola, certo? Agora, quem presta o serviço para o aluno da escola pública é o governo. Não se trata, então, de uma empresa, né? Não no sentido amplo da palavra, né? Se a gente diferir governo de empresa, apesar de eles terem funcionários, apesar de ter folha de pagamento, apesar de ter a estrutura de uma empresa, essa é uma empresa cujo representante muda a cada 4 anos, né? Então a gente não está falando, por exemplo, de um mantenedor de escola, como é no caso da escola particular. E aí a gente vê, por exemplo, que o aluno da escola pública ele está em constante formação, porque se você for parar para pensar, imagina um menino que é aluno de escola pública, né? Desde o... Eu poderia pegar desde o maternal, mas como atualmente eu estou meio por fora sobre quantos anos são no maternal, eu vou pegar só do Fundamental 1 para frente, tá? Então são 9 anos escolares no Fundamental e são 3 anos de ensino médio. São 12 anos que o indivíduo passa dentro de uma escola. 12 anos são 3 legislaturas, né? Então, você imagina que, por exemplo, se o governo, se o chefe do governo, da prefeitura, daquele lugar, muda, né, 3 vezes, são 3 formas de encarar o ensino diferentes que vão impactar 3 vezes diferentes na vida desse cara, na vida dessa pessoa, entendeu? Então, a diferença tá
na disponibilidade de recursos e na qualidade dos recursos. Não tem como não falar de qualidade quando a gente compara a escola pública e a escola particular. Por exemplo, você vê que a tarefa de um mantenedor de escola particular, apesar de ser muito ampla, porque ela lida com mensalidade, então ela está lidando com um produto, né? Ela tem muito menos alunos para gerir, né? Ela tem, às vezes, uma escola ou duas, se for uma rede, 3, 4, só uma franquia, mas ela não tem, por exemplo, uma rede estadual, onde você tem, por exemplo, 5 ou 6 escolas só em uma cidade, né? O estado de São Paulo tem 645 municípios. Então, imagina quantas escolas numa mesma rede. A gestão é muito difícil, né? A escola pública, ela tem aquele lado comunitário, né? Ela se envolve com a comunidade, ela promove projetos culturais, ela conhece não só os alunos, mas os pais dos alunos, a família, o contexto onde elas estão. Não estou dizendo que na escola particular não se conheça, mas estou dizendo que o envolvimento é maior e isso não tem como negar, Muito né? maior. É necessário, inclusive, entender o contexto onde o aluno está inserido, até para o próprio processo de aprendizagem dele. Então, cara, são mundos diferentes que estão próximos, né? E é algo interessante. A coisa que eu mais gosto, né, a coisa que eu me sinto mais abençoado na minha profissão é poder hoje estar nas duas modalidades ao mesmo tempo. De fazer esse leva e traz de experiência de uma escola para outra. Cara, isso eu acho sensacional. Entendi. Poxa, é bem interessante o senhor comentar. Senhor, eu digo não por causa de idade, mas pela educação. É Tranquilo, mano. interessante o senhor comentar. Se você chamar de mano, tá ótimo. Então, Marião, seguinte, você comentou que a disponibilidade e o modo como aplicam o dinheiro na instituição pública se torna acabando como um problema. De que forma que isso acaba por refletir na realidade do estudo do estudante? Como que ele enxerga isso? Que quando a gente fala o dinheiro é mal aplicado ou algo nesse sentido, é de um ponto de vista estratégico, administrativo. Mas na realidade, para o estudante, que no caso talvez não se interesse pela administração, e sim quer ter um ensino de qualidade, como isso reflete? Cara, esse é um quesito que a gente não tem como, tipo, traçar um perfil do estudante de escola pública sobre como ele vê. Porque cada um vê de uma forma diferente, sabe? A gente tem diversos perfis de estudantes na escola pública. Então a gente tem, por exemplo, aquele cara que estudou em escola particular a vida inteira e daí durante uma crise econômica o pai não pôde mais pagar. A gente tem aquele cara que sempre estudou na escola pública mesmo, por opção dos pais, porque até haveria como colocar numa escola particular, mas às vezes é um gasto a menos, ou, por exemplo, o pai conhece a comunidade e confia no ensino que é dado ali, né? A gente tem também o aluno que está na escola pública simplesmente por realmente não ter condições de estar na escola particular e nunca teve. Então, são olhares diferentes, sabe? São questões muito complicadas a gente traçar tipo, um perfil de como que o aluno da escola pública enxerga essa falta de investimento. Mas o que ele sabe é que é diferente. Cara, o meu sonho, por exemplo, você está ligado quando o personagem de uma série aparece na outra série? Sim. O chamado crossover? Cara, eu queria muito fazer, ainda não tive essa oportunidade, mas vou fazer ainda. Fazer um crossover da escola particular com a pública, sabe? Pegar uma turma de escola particular, levar na pública, pegar uma turma da escola pública, levar na particular, para eles trocarem vivências. Porque aí você vai ver, cara, tipo, como são diferentes os mundos. E se eu falar para um aluno de escola pública, às vezes, cara, tá faltando investimento aqui na escola de vocês. Muito possivelmente, alguns não vão fazer nem ideia do que se trata, porque eles não têm termo de comparação. Alguns nunca pisaram numa escola particular, entendeu? Alguns só conhecem por ver foto dos colegas no Instagram, alguns conhecem por ver uma matéria no jornal, tá certo? Mas, tipo assim, não de estar lá, não de entender como é que funciona, não de entender como é o sistema de avaliação de um colégio particular e tal. E, tipo assim, falta, por exemplo, ter noção, pisar lá dentro, sabe? Saber como é que é, para eles, de repente, se tocarem e pensar, poxa, eu queria estudar numa escola assim, sabe? O fato de você não saber que existe uma outra instituição que oferece melhores condições, às vezes você até sabe vagamente na sua cabeça, mas quando você vai lá e você vê com os seus próprios olhos, você pensa, nossa, mas é desse jeito? Aí, tipo, dá um choque, dá um baque, entendeu?
o aluno que ele veio da pública, da particular para a pública, ele tem essa noção. Ele pensa, putz, cara, né, poxa, tava com um ensino, eu tinha, não só um ensino, mas eu tinha uma infraestrutura mais adequada, eu tinha mais atividades paralelas, né, tipo, tem escola, hoje em dia a gente tem escola particular que oferece yoga, né, na progressão tem yoga, tem aquela mesinha de fute-mesa no pátio, tá ligado? Então, tipo assim, coisas que um aluno de escola pública, ele tá lá dentro, ele pensa, puta, eu quero isso daí, entendeu? E o fato de não ter presenciado esse ambiente é que talvez não desperte o pensamento crítico ainda, né? O ouvir falar, ele é diferente do saber, né? Do presenciar. Então, acho que é por isso, sabe? Não, entendo com certeza e concordo 100%. Porque eu digo isso, tudo bem que eu nunca, não é que eu nunca, o que acontece? O meu ensino básico, eu digo fundamental e médio, eu sempre fiz em escola particular. Uhum. Lembro que no meu segundo ano do ensino médio, eu tive a ideia de fazer meu técnico na escola pública. Entendo muito bem que o técnico e o médio são coisas totalmente diferentes, porém, no quesito da estrutura, a gente utilizava o mesmo prédio, a mesma sala, e realmente é um choque de realidades, entende? A gente pega e vê que, por exemplo, na minha escola que eu fazia meu ensino médio, cada sala tinha um projetor do teto instalado, tinha a cortina que tampa a luz e tudo mais. Já na minha pública que eu fazia meu técnico, eu lembro que a gente tinha que brigar por conta de um projetor que tinha na escola. Tinha dois, na verdade, para 20 salas. E realmente são realidades bem distintas e que são próximas ao mesmo tempo. E a gente não consegue enxergar isso quando não vivencia. Acho também bem interessante você ter ressaltado que não tem como a gente querer algo sem saber que esse algo existe, não é? Fazendo um paralelo totalmente disperso, vamos supor que eu ando em um Gol. Tudo bem, acho o Gol legal, ele anda bem, a direção dele é macia, ele me leva para onde eu quero. Mas se eu ando de uma HRV depois, o Gol talvez não seja um carro, nossa, que espetacular como eu achava que era. E realmente isso é algo que tem que ser levado em consideração. O pensamento crítico não pode ser deixado de lado. Não tem como a gente imaginar algo ou enxergar algo melhor sem saber que esse algo existe. A gente, há um tempo atrás, foi para Taubaté, me lembro muito bem disso, a gente foi conversando sobre ensino e tudo mais, é um tema que eu gosto muito, Sim, sim. você ama, né, trabalha com isso. Eu lembro que a gente conversou que o ensino como um todo, ele deixou de ser algo, ensino médio eu digo, e fundamental, deixou de ser algo que servia para você saber viver em sociedade e está passando cada vez mais por demanda do mercado, enfim, diversos fatores, a se tornar exclusivamente passando no vestibular. Então a escola perde o valor de humano que ela tem, não é? Cada vez mais a gente se torna objetivista, e você tem que aprender isso para passar na prova, porque na faculdade você vai ser feliz ou algo nesse sentido. Como que você enxerga, professor, o desafio do ensino como um todo? Eu digo não em Caçapava, como a gente vai falar depois, e nem no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. O que você acha que o ensino tende a melhorar? A gente tem que acreditar em mudanças positivas, claro. Mas como o senhor enxerga essa mudança, por favor? Ian, cara, isso também é um tema de bastante reflexão, especialmente por parte dos educadores, porque a gente percebe que a educação mudou, né? A gente, por exemplo, ano passado, quando eu estava no Cecília, a gente estava falando muito sobre a indústria 4.0, né? Foi inclusive o tema do trabalho anual lá do Cecília. E, cara, aquilo foi tão interessante para mim, quero que os alunos saibam isso, inclusive. Esses trabalhos que vocês apresentaram, ele teve um reflexo tão grande sobre mim que eu fiquei pensando bastante sobre a modernidade 4.0 e como isso se reflete na educação, que é a minha área. E daí, recentemente, eu comecei a olhar diferente para um termo que surgiu, que é o aluno 4.0. Então, o aluno hoje, por mais que seja clichê falar isso, o aluno hoje, ele já nasceu com a tecnologia, nasceu com o celular na mão e tal. Sim, só que se você for parar para pensar, por exemplo, você tem quantos anos mesmo, Ian? Tenho 20. Vale? 20 Ian, anos de oi, não idade. te ouvi. Você tem 20, né? Então, a sua geração que tem 20, que está na faculdade, ela já tem uma diferença para a geração que tem 15 e está no ensino médio, porque vocês nasceram com o celular na mão, só que o seu celular com o qual vocês nasceram não tinha tantas funções como o celular de hoje. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, o videogame que você jogou pela primeira vez,
ele não tinha internet, entendeu? A televisão que você comprou pela primeira vez, ela não entrava no YouTube, tá ligado? Você ligava o cabo da net lá, você ligava o cabo do videogame, mas você não tinha tanta função hoje, né? Que a gente chama em termos técnicos, de a internet das coisas, né? Então, como pensar, por exemplo, a educação nesse mundo de internet das coisas, de aluno 4.0? Fui pesquisar sobre isso. E, assim, a conclusão que eu chego, mais de vivência do que de pesquisa, é que a gente corre um risco de tornar o aluno um conteudista, de dar uma aula conteudista e fazer dele um conteudista. Por quê? Porque a gente tem a necessidade, na escola, de ter sucesso. E ter sucesso é sinônimo de passar no vestibular. Tipo assim, quando o aluno, ele vira um... Quando uma aluna vira uma dançarina de balé, quando um aluno vira um cantor de barzinho, a foto dele não tá no outdoor da escola, tá ligado? A gente, a gente atribui o sucesso na educação, a gente ainda tem essa visão meio de cavalo, sabe? De que sucesso é passar no vestibular. Exatamente. E os materiais fornecidos pra gente, eles são em torno disso. Você até tem aulas de outras, aulas variadas em turnos inversos. Por exemplo, você tem aula de manhã, à tarde você tem aula de violão na escola, ou você tem aula de karatê, enfim. Eletivo. Mas aquela. Exato, a eletiva, muito bem. Mas aquela que você está desenvolvendo, aquela habilidade que você está desenvolvendo, na qual você é bom e que não se encaixa nas disciplinas convencionais, ela não é tão valorizada. Então, simplesmente o fato de fornecer esse serviço não é valorizá-lo necessariamente, entendeu? Você tem que valorizar, por exemplo, o mérito de um aluno como esse. Tipo, não seria muito bom, por exemplo, eu dei aula para a molecada do Alquimia, aqui em Caçapava, né? Não todos. Aliás, se eu não estou enganado, desculpa, vou fazer uma correção, acho que só o Lucas Orioli. Não sei se já ouviu falar do Alquimia. É uma banda da hora aqui da cidade, mano. Já fui no show deles já, os caras são maneiros mesmo. Isso. Ah, sei. Eu dei aula pro Lucas Orioli, tá ligado? Eu não sei se algum deles lá estuda em escola pública, em escola particular. Tipo, alguma escola particular coloca nas redes sociais, por exemplo, assim, tipo, aluno tal fazendo show aqui em Caçapava. Jamais. Não coloca, tá ligado? Aluno tal venceu o torneio de judô, não sei na onde. Difícil. Acontece, mas é muito difícil. A gente dá valor pro cara que passa em primeiro no ITA, pro cara que passa em quarto na FUVEST, tá ligado? Então, esse desenvolvimento das potencialidades, ele ainda tá longe, cara. Tipo, é com tristeza que eu falo isso, mas ele ainda tá longe, porque o nosso foco nas disciplinas convencionais é vestibular, 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 tá certo? E daí, tipo, a gente não... Muitas vezes deixa de ter uma aula expositiva, explicativa, né, conversativa, com debate, em detrimento de ter conteúdo, entendeu? E nós somos cobrados por isso, e por outro lado, nós também queremos que o aluno passe no vestibular. Não é que a gente não quer, é que a gente quer que o aluno que deseja outra coisa para a vida dele tenha sucesso e seja reconhecido nessa outra coisa que ele quer, entendeu? Sim, com certeza. Você comentou no início da sua fala sobre a indústria 4.0. Eu, como estudante de recursos humanos, ouço muito falar sobre isso. Aquela história de que realmente acontece e do mesmo jeito que a gente perde empregos por conta da tecnologia, muitos são criados. A iFood é um exemplo disso. Locadora deixou de existir porque chegou Netflix. Enfim, ao mesmo tempo que se extinguem empregos e profissões, criam-se novas. Datilografista existia, não tem mais. Mas não tinha Uber, hoje tem. E o senhor fala, né, comentou também que ao mesmo tempo que a indústria 4.0 cria o aluno 4.0, que é mais digital, mais dinâmico e tudo mais, o mercado vai contra isso, aparentemente, querendo que o aluno seja um reprodutor, ao mesmo tempo que a gente quer que ele, nem que a gente quer, a gente não aprecia, como eu comentei na live com a Laurinha, a minha primeira live que eu fiz aqui no meu Instagram, sobre os demais tipos de inteligência. Não é? A gente pode ser inteligência artística, interpessoal,
intrapessoal, entendi. Existem várias. Não sou especialista nisso, não tenho propriedade para falar, mas imagino e entendo que existem várias. E é o que você falou. A escola nunca vai falar, poxa, o aluno tal fez uma banda de sucesso e tocou na cidade. O aluno X passou em um campeonato de karatê ou de judô, não sei. A gente tem uma inversão de valores, né? A gente quer um aluno humano, pluralista, só que a instituição mesmo não prestigia. É um negócio meio, né, paradoxal. Professor, Pois é, a gente comentou sobre esse tipo de mudança e por mais que vá contra uma tendência de mercado, é uma tendência humana a gente apreciar cada vez mais diversos tipos de inteligência. Você enxerga que essa mudança, de forma a aceitar essas diversas qualidades que não são iguais e fogem do tradicional, viria a curto, médio ou longo prazo? Como e por quê? desculpa, Ian, você pode repetir, por favor? Deu uma interferência aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Essa mudança, de forma a entender que o aluno pode ter mais de um tipo de inteligência, pode não ser o melhor em matemática, mas pode ser um cara muito oralista, pode ser um músico, pode ser um cantor, pode ser um artista de rua. Vai chegar, essa valorização tende a chegar em que prazo? Curto, médio e longo? E por quê? Olha, Ian, quando a gente fala em um tempo futuro, a gente sempre faz previsões, né? Cravar Certo. o futuro eu considero uma grande tolice, né? De repente vem alguma coisa assim e muda o rumo da história toda, né? O Por coronavírus. exemplo, exato, é isso que eu ia falar agora, né? Eu tinha objetivos que eu coloquei para mim no começo desse ano e que hoje já são inalcançáveis, né? Já não dá para correr atrás nesse ano. Mas enfim, pela minha percepção, por aquilo que eu presenciei, acho que a gente realmente está longe da apreciação dessas habilidades, né? São habilidades pouco valorizadas no mercado. Os materiais didáticos mesmo, eles não são voltados para isso, né? A gente não tem, por exemplo, você pega aí qualquer coleção, cara, pode ser a mais top do Brasil, qualquer a apostila que aprova os primeiros lugares nos vestibulares. Ela não tem um caderno para música como disciplina. Ela não tem um caderno para, Para arte. sei lá, às vezes até tem de maneira muito simples, né? Como tem, por exemplo, artes como disciplina, ou educação física que engloba os esportes, né, na sua amplitude. Mas, enfim, a gente não tem uma valorização assim, por exemplo, a ponto de de tornar aquele aluno a propaganda da escola, sabe? Tipo, olha, vem estudar aqui na minha escola, falando como um diretor ou como um mantenedor, vem estudar na minha escola, porque aqui na minha escola o menino queria ser músico e conseguiu. Vem aqui na minha escola porque o menino queria ser atleta e conseguiu. A menina queria ser bailarina e conseguiu. Não, sempre a propaganda venha para a minha escola porque o meu aluno passou no 3º lugar da Unesp, entendeu? Então, essa apreciação dessas outras habilidades, ela é subvalorizada. Eu não digo que existe uma inversão de valores, eu digo que existe uma subvalorização deles, né? E, cara, se você for parar para pensar, essa é uma mentalidade que está enraizada na gente como profissional da educação, como usuário da educação também, o aluno e o pai dele, que foi aluno antes, né? A gente vê, por exemplo, cobranças na família de um bom vestibular, né, de um bom desempenho no Enem, né? A gente vê a cobrança do próprio aluno. O aluno coloca, por exemplo, muitas vezes, né, ele coloca o Enem e o vestibular como o futuro dele, a dependência do futuro dele. Como se ele não pudesse falhar, porque daí o destino dele está condicionado a isso, sabe? Muitas vezes ele abre mão da profissão, do sonho, por causa de um emprego estável que ele vai conseguir através da faculdade. É claro, eu não estou dizendo aqui que o cara deve ser inconsequente. Ele deve avaliar, né, como que ele vai se manter no futuro, como que ele vai sustentar uma família futuramente, se ele quiser. Mas, tipo assim, a minha preocupação por exemplo, a questão, na verdade,
Não é nem o cara escolher uma atividade que é pouco lucrativa ou que é subvalorizada. A questão é que nós deveríamos valorizar aquilo que é subvalorizado, né? Tipo assim, você fala, cara, mas o cara diz que é jogador de futebol. O jogador de futebol já não é super valorizado? O famoso é, mas ninguém começa famoso, entendeu? E aí, tipo, eu defendo até que o famoso seja até menos valorizado do que ele é, porque ele acaba virando um dos salários mais bem pagos do país, sendo que outros profissionais trabalham tanto quanto ele, né? Não que ele não seja digno de um bom salário, mas é que, frente à nossa realidade econômica, é um super valor, uma valorização exacerbada mesmo. Mas estou falando assim, tipo, o moleque passou numa peneira aqui de um time pequeno, tá jogando amador e tal. Se de repente aquele time pequeno, aquele amador encontrasse um patrocinador, tá ligado? Ou você vê que o menino é bom lá na sua escola, você pensa, poxa, podia patrocinar esse menino, né? Podia mobilizar um empresário da cidade para patrocinar esse menino. A menina é muito boa bailarina, é muito boa atriz, não sei, entendeu? Sim. Muitas vezes o sonho da pessoa ela depende de um sucesso que é para poucos, como é o caso de jogador de futebol, tá certo? E a minha linha de pensamento vai em atribuir sucesso a mais gente, não só a esses poucos, entendeu? A gente valoriza muito a atriz que aparece na televisão, mas não aquela que é da cidade e que se apresenta em mostras teatrais daqui, tá ligado? Sim, com certeza. É bem interessante notar que ninguém começa grande. Todo mundo começa de baixo. Sofro muito com isso. Tudo bem que não entra mais ou menos nisso, mas acho que dá para mencionar. Quando eu comento com as pessoas que sou pré-candidato a vereador, falo assim, nossa, você tem 20 anos, você é moleque. Você quer se meter com política por quê? Sabe? Mas daqui a 8 anos, supondo que eu seja prefeito, deputado, vão falar, isso aí sim, hein, parabéns, jovem. É muito fácil você jogar pedra em quem é pequeno e jogar flor em quem é grande. Não é? A gente realmente tem que valorizar o pequeno que um dia vai crescer. E caso ele não venha crescer, continua valorizando. Não é porque ele não chegou no sucesso máximo que ele não é alguém de sucesso, entende? Você pode ser bailarino, jogador, não o cara que joga no São Paulo, mas ser um cara bom, entende? É bem Sim, importante a gente pensar dessa forma também. Valorizar o que não é valorizado. Outro ponto muito interessante é o fato de você falar que às vezes tem que unir o útil ao rentável. E com certeza, a gente vive em um mundo que ninguém vive sem dinheiro. A gente tem que comer, tem que morar, tem que andar de um lugar para o outro, tem que se vestir, tem que pagar imposto, que são muitos. Então, realmente, fala assim: meu sonho é cortar as gramas do país, sei lá, algo nesse sentido. Você tem que juntar algo que você goste de fazer a algo lucrativo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode abrir mão do seu sonho, porque sua família quer que seja advogado, dentista, engenheiro, que são profissões que você fala assim: faço engenharia. Todo mundo fica, nossa, como assim? Sou advogado. Nossa, meu Deus, doutor. Entende? Muitas vezes a gente. Não é nem questão de superestimar algumas profissões, mas sim desvalorizar algumas que são tão importantes quanto. A gente vive num mundo interconectado. Ninguém chegou a ser desembargador sem ter tido um professor, sem ter tido uma faxineira na escola, entende? Sem ter tido um porteiro que abria o portão da casa para ele. Tá me ouvindo? Mário? E? Tá me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Ih, o Mário caiu. Putz. Tá bom meu áudio ainda? Tá legal? Sim? Sim, caiu ou sim tá bom o áudio? Eita, daqui a pouco ele entra. Só terminando o raciocínio, muitas vezes a gente tem que dar valor também a quem não é valorizado, não é? Humanizar um pouco as coisas, porque todos nós somos homens, somos iguais, somos humanos, e gentileza gera gentileza. Vou chamar o professor aqui para a gente continuar a live, que tem mais algumas perguntitas. Mário Melo, enviar. Você tem alguma pergunta, gente, por enquanto? Que logo mais a gente vai soltar algumas perguntas que chegaram no Instagram, mas por enquanto, se alguém tiver, pode mandar aqui que a gente responde também. Tudo bem? Você não pode fugir muito do assunto. Falar assim, o que você acha da segurança pública? Tudo certo, professor. Tudo certo. Manda convite que eu te coloco.
Hum... Ih, recusou? Já o prof. Mário. Professor, senta aí, vamos continuar. Aguardando a resposta. João Pedro Ventura, boa noite. Demolei, representando. Daqui a pouco ele responde. Ih, deu que recusou aqui, professor. Agora tá aguardando. Estão me ouvindo bem? Tá boa a internet? Sim, não, mais ou menos. Pode melhorar. Conectando. Aí, Agora sim. tranquilo. Só terminar, não sei se você chegou Tranquilo. a terminar de falar, mas a questão é tornar Eu, as eu, coisas, valorizar quem não era valorizado e tudo mais. Pode continuar. isso, não, eu tava só fazendo um endosso da sua fala, né? Tipo, a ideia é justamente essa. Não desvalorizar o médico, o advogado, esse cara ele tem que ser valorizado mesmo. Mas equiparar a valorização, né, dos demais profissionais. Eles têm pesos tão importantes quanto o peso do médico, do advogado numa sociedade. Eles fazem, muitas vezes eles vão fazer serviços mais simplórios, mas sem os quais haveria uma completa desordem. Sim, com certeza. É igual o estagiário, né? Todo mundo se valoriza, mas é ele que move toda a máquina. É o que menos ganha e o que mais faz. Mas enfim, professor, trazendo um pouco mais para nossa realidade de Caçapava, o que o senhor enxerga como o maior problema do ensino público em Caçapava? Tendo em vista que o senhor já trabalhou no ROC, trabalha ainda em demais outras escolas públicas. Entendo que as escolas diferem de problemas, cada uma tem um problema específico. Mas, no geral, o que o senhor mais enxerga como problema a ser sanado? Cara, vou te falar um negócio. Por incrível que pareça, Caçapava, por incrível que pareça não, porque é uma realidade quase que homogênea do Vale do Paraíba, a cidade de Caçapava está bem na questão de ensino público estadual. Eu nunca trabalhei na rede municipal de Caçapava, né? Mas normalmente no ROC a gente pega alunos que vêm de escolas municipais e eles vêm com uma formação até que satisfatória. Agora, o que eu precisava ter dados mais concretos para embasar a minha fala são sobre as quantias destinadas à educação, entendeu? Porque, tipo assim, a gente vê o pessoal falar que dinheiro está sendo gasto nisso, naquilo e tal, e eu não vejo, por exemplo, eu nunca vi na cidade o anúncio de uma obra sendo promovida em prol da educação, entendeu? Às vezes foi só por falta de divulgação mesmo, às vezes não ocorreu realmente, né? O que eu posso afirmar, por exemplo, da escola pública de Caçapava, da escola pública localizada em Caçapava, não necessariamente pertencente ao município, é que a gente tem profissionais muito competentes, eles querem trabalhar, mas eles gostariam de ter um investimento maior, sabe? E quando eu digo investimento maior, eu não estou falando do investimento individual apenas, sabe? É claro, salário melhor é legal, né? A instituição te bancar uma especialização é legal, né? Tipo assim, nas fábricas se fazem muito isso, sabe? Tipo, dar um curso novo para o funcionário para ele produzir melhor, para ele aprender a produzir um produto novo que está chegando na linha, entendeu? Algumas instituições já estão adotando esse lance aí de especialização do funcionário da educação, sabe? Sim, Mas principalmente um investimento na comunidade mesmo, sabe? Aquele investimento que vai ser revertido para a comunidade. A infraestrutura do prédio, o que mais? O material, tá certo? Enfim, um investimento na formação complementar do aluno, sabe? Tipo, colocar uma palestra lá onde fale sobre drogas, onde fale sobre sexualidade, onde fale sobre experiência de vida, entendeu? São investimentos que, se você for parar para pensar, Ian, não são difíceis de fazer, né? E que são coisas que tornariam, por exemplo, a sociedade, deixariam a sociedade, a comunidade, sobretudo, mais satisfeita com o serviço que a escola está oferecendo ali, tá ligado? sim, com certeza. Acho bem interessante você comentar a respeito de palestras ou demais feiras, enfim, Uhum. projetos que enxerguem a vida fora da escola. Droga, sexualidade,
experiência de vida, gestão de riscos, tudo isso. E são assuntos que você consegue pessoas próprias, experientes e que entendem disso, que podem ir lá dar uma palestra de graça, não é? A gente pega e vê, poxa, grande parte dos profissionais que trabalham com isso vão com todo prazer, caso sejam convidadas e recebam o devido convite e tudo mais, falar sobre isso com a galera. Né? Eu enxergo isso de forma muito positiva e é algo bem interessante que o senhor comentou. Não tinha parado para pensar nisso. Vou entrar agora na parte das perguntas que eu recebi no Instagram. Eu recebi cerca de 20 perguntas, mas não vou fazer todas, óbvio. Peguei só algumas que realmente são próximas à realidade de Caçapava. Chegou pergunta perguntando do Fundeb e tudo mais, são coisas importantes, sim, claro. Mas vamos lá. Como que o senhor enxerga o material didático do ensino público? Ele é adaptado? Ele não é? Como que o senhor acha? Cara, o material didático do ensino público, ele é realmente um problema, né? E vamos lá, ele funciona de maneiras diferentes na instituição pública municipal e na instituição pública estadual, certo? O material da instituição pública estadual, ele é de autoria própria, né? Então, tem os professores da rede, que são os autores dos livros didáticos, ou às vezes não é livro didático, ou é apostila, ou faz-se um convênio do Estado com uma editora, né? O material do ensino público municipal, ele é feito através de pregão, né? Onde se analisa qual material é o mais adequado e qual é aquele que mais compensa também financeiramente, tá certo? Eu não sei quais critérios são adotados na prefeitura de Caçapava, mas eu já trabalhei nas escolas públicas de Taubaté, nas escolas municipais de Taubaté, e eu tive a grata experiência de ser estagiário na Câmara de Taubaté. E eu fui estagiário na Câmara de Taubaté, cara, num período assim que, tipo, Taubaté apareceu pro mundo. Foi a época da grávida de Taubaté, foi a época que os vereadores foram pro resort lá em Sergipe, foi a época do projeto de cassação do prefeito, sabe? Uhum. Enfim, dentre as polêmicas ali, né, a gente teve uma polêmica muito grande com o material que a prefeitura tinha contratado via pregão, que veio cheio de erro de português, tá ligado? Então, eu não sei dizer se essa é a realidade de Caçapava, mas é de praxe em muitos municípios contratar por pregão, onde você acaba escolhendo o menor preço em detrimento da melhor qualidade. E fazer isso com educação é completamente errado, porque ainda que você cobre pela educação, como sendo, por exemplo, uma escola pública que está contratando um serviço, ou uma escola particular cobrando pelo serviço oferecido, ela não é um produto como os outros produtos. Ela não é um produto como um produto qualquer, como um material, sabe? Ela mexe com a vida das pessoas. É ela que vai dar base crítica, pensamento crítico para as pessoas, entendeu? Então, esse é o lance. O material de escola pública, muitas vezes, ele tem uma qualidade inferior por causa daquilo que é mais conveniente na parte financeira, ou porque, às vezes, você também corta custos quando você deixa o material mais enxuto. Uhum. Né? Então, como eu disse para você, 645 cidades, 645 municípios no estado de São Paulo, né? Sei lá quantas escolas por município, várias, né? Cada uma delas também cheia de aluno, tá certo? E você tem que fornecer material para todos, não pode ficar um aluno da escola pública sem material. Imagina os custos de impressão gráfica, de produção do material, né? São custos altos, certo? A gente fala aqui que existe um investimento pequeno na educação e tal, só que esse pequeno que já é investido, para uma pessoa comum é muito, é enorme, né? A gente fala de milhões de reais, de centenas, às vezes, de centenas de milhões, muitas vezes, dezenas de milhões, enfim, a gente está falando sim de muito dinheiro envolvido, né? E que a gestão do Estado nas outras áreas, ela vai impactar também na educação, porque é o dinheiro que vai sobrar. Né? A gente está, por exemplo, com um corte na educação a nível nacional, um corte que o governo federal fez, que eu considero muito injusto, mas eu também não me esqueço
de que parte desse dinheiro está sendo utilizada para tampar um buraco causado em gestões anteriores. Entendeu? Então, se não tivesse o buraco, eu não posso garantir que o governo ia investir, tipo, legalzinho mesmo na educação. Mas eu sei que essa é uma desculpa a menos para cortar verba da educação. Entende? Sim. O material de Estado, cara, ele é fraquinho, bicho. Ele é ruinzinho, ele não é tão abrangente quanto é o material de escola particular. E a gente está vivendo um momento agora onde se debate o trabalho de interdisciplinaridade nas escolas públicas. E, cara, o trabalho de interdisciplinaridade, ele é muito bom, sabe? Tipo, então lançar obras, não uma obra para cada disciplina, mas lançar obras para a área de humanas, para a área de exatas, para a área de biológicas, né? Mas o problema esse trabalho interdisciplinar, ele é realmente um projeto de trabalhar junto às matérias, ou ele é a supressão da carga horária delas, ele é a supressão dos conteúdos delas. Então, tipo assim, eu quero realmente fazer o professor de geografia trabalhar junto com o professor de filosofia, ou eu quero simplesmente encurtar a matéria de geografia ou de filosofia e colocar no mesmo lugar, tá ligado? Então, o que está acontecendo é isso. A gente foi apresentado a um material aí que deve ser nosso material do ano que vem no estado, né? Na semana passada eu tive uma reunião e, cara, vou ser bem sincero, o resultado não me agradou. Não acho que está sendo algo que realmente vá trabalhar a interdisciplinaridade. Parece que está sendo uma desculpa para fornecer um material que é menor e que vai ser menos competitivo em relação às escolas particulares, né? Parece que vai aprofundar mais o abismo. Poxa, realmente o buraco é mais fundo do que a gente pensa, não é? O senhor comentou do mau emprego de verba pública, isso é algo generalizado. A educação é um dos alvos e por conta de ser a base de tudo, a educação acaba afetando demais áreas, não é? Acaba florescendo de forma errada. É muito interessante também saber dessa parte do encurtamento, ou do caso da interdisciplinariedade desse material, que pode ser uma faca de dois gumes, realmente. Pode tanto ser algo que aprofunde, que tipo, torne tudo mais dinâmico, mais interessante, ou pode ser algo que torne mais raso, fala assim, junta tudo e vai, sabe? O senhor tendo experiência na área e falando que na sua visão é algo que vai aprofundar o abismo, com certeza é porque o negócio não deve ser bom, porque quem trabalha com isso entende e sabe mais do que ninguém como é, e realmente é algo que tem que ser pensado. Tudo bem que não está na nossa alçada como caçapavense, por enquanto, mas é algo que com certeza a gente não pode deixar quieto, adormecido. Professor, para encerrar, vou te fazer uma outra pergunta. Essa aqui é bem mais simples do que essa, imagino eu. A menina perguntou: o que difere Caçapava de Taubaté e São José no quesito educação? Cara, eu nunca trabalhei em São José. Eu já tive lições em... Opa, tá tudo certo aí? Que tinha dado uma tremida na imagem. Beleza. Assim, o que eu sei é que existe em São José os mesmos problemas de Taubaté numa magnitude maior, né? Então a gente tem escolas grandes, porque são grandes públicos a serem atendidos, né? E a gente tem uma dificuldade de atender a todos, né? A gente tem aí uma população que necessita desses serviços públicos, né? Necessita também de serviços particulares. A população de alunos em escolas particulares em São José é muito maior que em Taubaté e em Caçapava, né? Então, o que eu posso imaginar, né, é que seja um esforço muito grande para atender a todos com qualidade, né? E daí, se eles estão tendo sucesso ou não, eu não posso afirmar, né? Não é uma realidade da qual eu já tenha participado. De Taubaté, cara, a realidade é a seguinte: a gente tem Taubaté como um centro regional, certo? Isso que eu vou falar para você agora, inclusive, é matéria minha de segundo ano. A gente fala sobre hierarquia urbana e quais são os níveis, né, de cidades, quais são as posições de importância que elas ocupam no cenário nacional.
Então a gente tem metrópoles globais, que aqui no Brasil a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro apenas. A gente tem metrópoles nacionais, que são aquelas influentes a nível nacional, como Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, né? A gente tem metrópoles regionais, que são metrópoles influentes naquela região, é o caso de Cuiabá, é o caso de Rio Branco, né? A gente tem, o que mais? A gente tem os centros regionais, que são cidades referência naquela, mais na micro-região do que na macro-região, e daí Taubaté é uma delas, né? São José já seria, inclusive, uma metrópole regional, porque vem gente de tudo quanto é lugar trabalhar em São José, né? E depois a gente tem as cidades e vilas, né? Onde cidade, tipo, aqui no Vale do Paraíba, Taubaté é uma metrópole, São José é uma metrópole regional, Taubaté é um centro regional e todas as demais são cidades, né? E a gente tem uma outra vila, como Catuçaba, em São Luís do Paraitinga, né? Como Quiririm, em Taubaté, enfim, né? Mas, enfim, a gente vai ter aqui uma situação de comparar cidade com centro regional e com metrópole regional, tá ligado? Então, a referência de Taubaté tá, por exemplo, no hospital regional, que o pessoal da região toda é atendido ali. A gente tem um parque industrial maior que o de Caçapava, por exemplo, e por isso, por causa de ser uma cidade que atrai muita gente, a gente tem essa realidade de grande atendimento de população em idade escolar, tá certo? Como é feito esse atendimento? Taubaté é uma cidade muito competitiva no âmbito escolar, né? Recentemente, há coisa de um mês, saiu aí o ranking do Enem de Taubaté, e para minha surpresa, e surpresa grata, eu digo inclusive, né? A gente tem ali como o primeiro lugar do Enem Taubaté o objetivo, o segundo lugar o ângulo, o terceiro lugar a progressão. Aí, cara, o quarto lugar é a ETEC. Pô, da hora. Daí a gente... Pô, legalzaço, mano. Eu achei sensacional, né? Depois a gente tem ali... a gente tem IDESA, tem mais algumas escolas. Depois tem o Newton, que é o Newton Câmara Leal, que é uma escola estadual. Entendeu? Cara, aqui em Taubaté a gente tem um lance de alunos bons em escolas estaduais que, cara, toda escola estadual tem alunos bons. Todas, entendeu? E eu digo para você que o aluno que não é considerado bom, né, do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista de interesse, cara, ele só não é bom porque ele não sabe do potencial dele. Ninguém contou para ele, ninguém chegou nele e falou, cara, você é bom, você só não sabe ainda. Vamos lá, o que você sabe fazer? Mostra aí pra mim, entendeu? Se você pegar pra estudar isso daqui direitinho e tal, você não consegue me apresentar uma fala sobre isso? Você não consegue, tipo, me dizer, ainda que seja apresentar oralmente aí pra mim, sei lá. O cara consegue, bicho. Em todo lugar se consegue, entendeu? E a prova disso é que nós temos escolas públicas como algumas das melhores ranqueadas no Enem, tá certo? Em Caçapava, a gente tem um pouco de Taubaté por causa da proximidade. Então, o aluno de escola pública de Caçapava, ele já foi várias vezes para São José, várias vezes para Taubaté, entendeu? Ele observa nas sociedades de Taubaté e São José um desenvolvimento maior que o da sociedade de Caçapava. E ele tem dentro dele o desejo de participar de uma sociedade desenvolvida. Se você perguntar para ele se ele deseja isso, ele não vai saber dizer exatamente com essas palavras. Não, o meu desejo é participar de uma sociedade desenvolvida. Mas ele quer usufruir dos serviços que são oferecidos em São José, dos serviços que são oferecidos em Taubaté, entendeu? Para isso, ele precisa ser uma mão de obra qualificada. E ele pode não ter essa noção, ele pode não fazer essa ligação. Pô, de repente, se eu quiser que tenha um shopping em Caçapava, eu tinha que estudar bastante para que a qualificação de mão de obra aqui atraísse uma empresa que construísse um shopping aqui, tá ligado? Então, tipo assim, o que a gente tem aqui em Caçapava é um aluno tipo, com muita vontade de aprender, é um aluno que se esforça. Aqui em Caçapava tem escolas ótimas, sou suspeito a falar do rock, mas eu sou apaixonado pelo rock, né? Eu não dei aula em outras escolas públicas de Caçapava, dei aula só no Estadinho, além do rock.
Cara, muita gente me diz que o Rock é a melhor escola pública de Caçapava. Eu acredito que seja, porque os meus colegas entregam um trabalho fenomenal, mano. E isso reflete na vontade do aluno de aprender, entendeu? E eu penso assim, que se a gente tiver esses investimentos que a gente falou nas outras questões, né, os alunos eles vão ter essa vontade de aprender mais e mais ainda, né, e vão fazer de Caçapava uma sociedade mais desenvolvida. Sim, poxa, com certeza. É um paralelo que a gente não consegue traçar logo de cara, mas que realmente faz todo sentido. Mão de obra, qualificação. Tá me ouvindo? Travou a sua imagem aí. Professor? E? Tá me ouvindo, gente? E? Vou colocar ele então, gente, para a gente poder encerrar. Tudo bem? Só para a gente poder dar um tchau mesmo. Deixa eu colocar aqui. Ui. Convidar. Mário. Mário. Tá entrando já. Gente, ó. Aproveitar que tô aqui sem falar nada. Queria agradecer quem ficou até o final. Com certeza isso pode agregar muito, tanto a gente como sociedade, como para planos futuros e tudo mais. Meu pai falando, Betinho. E vamos para cima, esperar só o Marião chegar para a gente poder dar um tchau, encerrar a live de hoje. Não tivemos problemas quanto à conexão pela minha parte, graças a Deus. Na última live eu acabei perdendo um pouco da mão por conta disso, mas mesmo assim foi ótimo e tudo mais. Rafael, se for do projeto para mim que você tinha ali, me chama depois para a gente conversar sobre isso, tá bom? Com certeza dá para a gente aplicar isso de alguma forma. Lili, Mozão, fulano, obrigado. Professora Márcia também, muito obrigado por participar. Está em todas, sempre reage a tudo e participa. Com certeza, juntos a gente pode construir algo muito maior. Cadê o professor Mário? Pra gente colocar ele para dar tchau. Cadê? Mário Melo. Mário. Convidei ele já. Vamos ver se ele entra. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Tem 9 pessoas aqui ainda, é bastante. Quero agradecer a participação de todos nas minhas enquetes que eu ando fazendo. Realmente, opa, apareceu. Anda tendo uma repercussão muito boa. Tá entrando já. E aí, Opa, tô professor? aqui. A internet Voltou? judiou da gente hoje, hein, cara? Mas, cara, até que não, foi só um pouquinho. 2 vezes só, tá de boa. Na última live tive um baita problemão, não consegui ouvir nada. Mas, enfim, tava comentando com o pessoal que eu achei muito produtiva a live hoje, muito interessante. A gente conseguiu desenvolver legal o assunto, entende? Não necessariamente só sobre o tema central, mas deu para filosofar um pouco. Muito obrigado mesmo por ter topado participar dessa comigo. Vamos marcar uma mais futuramente, pensar em algum outro tema, não sei, atualidades. Enfim, você é um cara incrível. Parabéns mesmo, te admiro muito. E vamos para cima, vamos Cara, continuar. eu agradeço demais, Ian. Agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade. É bom tê-lo como meu amigo, né? Você me ajudou aí bastante na arrecadação de livros, né? Boa parte da galera que participou aqui dessa live me ajudou a arrecadar esses livros, né? Que estão sendo repassados serão repassados, né, para as instituições públicas, né? Então quero Grande parte agradecer a deles, na verdade. eles. Pois é, cara, é verdade. Então agradeço muito, muito mesmo o pessoal que colaborou. Agradeço pelo espaço que você abriu. Se você me permite, queria agradecer algumas pessoas. Não, pode ir. Então, agradeço o pessoal que participou, galera, brigadão mesmo. Alguns colegas meus da geografia participaram aí, o professor Barba entrou alguma hora aí. Eu vi. Participaram também a Letícia Borsoi, o Thales, o primo, né? O Primo. Lourenço, meu aluno da Progressão, participou. O Rafa, do Progressão, participou também.
Eu vi correndo alguns nomes aqui, e acho que eu não vou me lembrar de todos. Participaram também a Glenda, que foi minha aluna no Rock, o Luan, que foi meu aluno no Rock também. E eu quero deixar um abraço para a galera que tem aula comigo, né? Quero deixar um abraço para os meus ex-alunos, né? Todos os meus ex-alunos, eu vou citar